Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa aula número 5 de metrologia no nosso canal Fica a Dica Aulas Profissionalizantes. Agradeço mais a sua participação, né? Então, vê bem, nessa nossa aula de agora, nós iremos fazer conversão do sistema inglês ordinário, que foi a nossa última aula, para o sistema métrico decimal, que foi a nossa aula anterior ao sistema inglês, certo? Então, em termos de sistema, é sistema inglês ordinário e sistema métrico decimal. Mas nós, na verdade, vamos fazer a transformação de polegada fracionária para milímetro. Então, onde você lê aqui sistema inglês ordinário, que às vezes as pessoas se complicam. Por que inglês ordinário? O que é isso? Polegada fracionária. E o que é o sistema métrico decimal? Milímetro. Tá? Nós vimos que temos diversos múltiplos e submúltiplos dentro do sistema métrico. Mas eu falei para vocês que nós utilizamos o milímetro. Então, na verdade, a gente pode reescrever o nome dessa aula, né, para da seguinte forma. Então a gente poderia traduzir a nossa aula simplesmente para polegada fracionária para milímetro. É a nossa transformação ou conversão que nós iremos fazer. Tranquilo? É uma aula mais rápida, né, de transformação, mas nós vamos ter diversos exemplos aqui. Bom, para a gente transformar qualquer unidade, a gente precisa saber a relação de uma para com a outra. Caso contrário, fica difícil. A gente usou aquela tabelinha lá do sistema métrico porque a gente sabia que uma unidade valia 10 vezes a unidade anterior. Aí ficou fácil a gente fazer aquela tabelinha lá. Mas agora, qual é a relação que tem entre polegada e milímetros? Já falei essa relação em umas 2 aulas já, quando eu citei a polegada, mas eu vou falar novamente para vocês. A relação é uma polegada equivale a 25,4 milímetros. Se eu quero pegar uma fração dessa polegada, eu estou dividindo esse 25,4 naquela fração. Então, na verdade, para transformar de polegada fracionária para milímetros, basta simples. Para converter qualquer valor de polegada fracionária para milímetros, basta multiplicar o valor que você tem em polegada por 25,4 milímetros. Então, se o valor for em polegada inteira, que é o nosso primeiro caso, tá? Primeiro caso, polegada inteira. Então, nosso primeiro caso, a gente vai converter polegadas inteiras para milímetros. Então, como é que a gente faz? Uma polegada a gente já sabe quanto equivale, 25,4 milímetros. E 2 polegadas? 2 vezes 25,4. Então, ó, 2 polegadas equivale a 2 vezes 25,4 milímetros. 2 vezes 25,4, nós vamos ter 50,8 milímetros. Simples, não é? Se fossem 3, seria 3 vezes 25,4. Isso aqui daria 3 vezes 25,4, 76,2 milímetros. Se fossem 10, seria 10 vezes 25,4, daria 254 milímetros. Enfim, vou só pegar o valor da polegada inteira e multiplicar por 25,4, que é o valor da polegada. Tranquilo? E se fosse fração?
nosso segundo caso. Então, nosso segundo caso agora não é converter mais uma polegada inteira. São frações da polegada que nós vimos na aula anterior, na aula 4. Quem não assistiu, volta lá no vídeo e assiste. Certo? Então, vamos pegar alguns exemplos. 1/4, por exemplo. 1/4 da polegada em milímetros. Como é que nós fazemos? Qual é a regra? A regra maior? Multiplicar por 25,4. Então, vamos fazer isso. Lembrando, quando a gente tem uma fração multiplicada por um número inteiro, tá? Ou um próprio número decimal, como é o caso aqui, né? Uma parte inteira com uma parte decimal, nós multiplicamos o numerador pelo valor e dividimos pelo denominador. Se fosse fração dos dois lados, a gente multiplicaria em cima os numeradores, multiplicaria embaixo os denominadores, tá? E o resultado seria divisão de cima pelo de baixo. Tranquilo, né? Nesse caso, quando a gente tem uma fração da polegada para transformar em milímetros, nós vamos sempre multiplicar o número de cima, que a gente chama de numerador, lembra lá? E vamos dividir pelo de baixo, pelo denominador, só isso. Então, 1 vezes 25,4 vai dar 25,4 milímetros. Dividido por quanto? Por 4. Ou seja, quando for fração, multiplica o de cima e o resultado divide pelo de baixo. Simples. Então vai ficar 25,4 dividido por 4, que é equivalente a 6,35 milímetros. Simples. Se fosse 3/8 da polegada, por exemplo. Estou pegando medidas, né, que a gente costuma trabalhar no dia a dia. Algumas chaves, alguns parafusos, né, tem a cabeça 3/8. E a gente vai ter que escolher uma chave adequada para ele lá, na mecânica, por exemplo. Então, é necessário fazer essas conversões. Então, 3/8 a gente vai pegar, multiplicar 3/8 por 25,4 milímetros. Mais uma vez, multiplicamos o de cima, tá? Então vai ficar 3 vezes 25,4 vai dar 76,2. E vamos dividir o resultado pelo de baixo, 8. Então, dividindo 76,2 por 8, nós vamos ter 9,525. Certo? Então, fazer essa divisão. Você tem dificuldade em divisão? Nós podemos postar uma aula aqui, você comenta lá que gostaria de uma aula específica de fração, uma aula específica de números decimais, porque você tem dificuldade nisso daí. E nós podemos fazer uma aula específica com diversos exemplos, diversos exercícios para você. Tá? Eu estou considerando aqui que você já tem uma certa noção de fração, uma certa noção de número decimal. Por isso não fizemos uma aula específica, só citamos na aula. Mas ó, você diz, eu tenho dificuldade, então nós fazemos um vídeo e postamos posteriormente. Certo? Não esqueça de interagir com a gente. Deixe o seu e-mail, deixe no comentário lá embaixo suas dúvidas, suas sugestões. Tá? Para a gente poder melhorar os próximos vídeos. Para a gente fazer o vídeo pensando em você. Ok? Então deu 9,525, não esquecer a unidade que é milímetros. Tranquilo? Um outro valor. 5,16. 7,16, tanto faz. Vou colocar aqui 5,16. Poderia ser qualquer valor, tá? Vou fazer 5,16 aqui. Então, ó, só pegar 5 vezes 25,4 e depois divido por 16. Então, 5 vezes 25,4, a gente faz esse 5 vezes 25 dá 125, para a gente não estar usando sempre calculadora, não gosto de fazer o cálculo mais de cabeça. Então, 5 vezes 25 dá 125, 5 vezes 0,4 dá 12, então 5 vezes isso dá 127. Eu faço assim mental, mas você pode fazer na calculadora. Então, dá 127
milímetros. É o valor que se fosse 5 polegadas inteira. Mas na verdade eu tenho 5,16. Então eu vou pegar o 5 vezes 25,4 e o resultado eu vou dividir por 16. Quando a gente dividir 127 por 16, nós vamos ter aproximadamente 8 milímetros, né? 7,9375 milímetros. Aproximadamente 8 milímetros. Tá? Então vamos supor, a gente vai ver na parte de manutenção mecânica que a gente não pode estar pegando uma chave que tem a sua medida em milímetro e pegando no lugar dela uma chave em polegada. Mas às vezes é necessário. Não é correto, porém é necessário. Então vamos supor que tu tem uma chave lá de 5,16, mas tu não encontra essa chave em lugar nenhum e tu precisa desmontar o equipamento. É uma situação. Qual é a chave em milímetro mais próxima que tu vai pegar de 5,16? Se tu não sabe converter, vai ficar difícil. Se tu sabe converter, tu já sabe que 5,16, opa, uma chave de 8 milímetros é suficiente para mim. Estou falando chave de boca, chave fixa de boca, tá? Então 8 milímetros é suficiente, porque é menos de 1/10 acima do valor. Então o desgaste que vai ocasionar por utilizar uma vez, não pode fazer isso direto, né? Mas por utilizar uma vez, não vai desgastar a cabeça do parafuso. Tá? Então 7,9, aproximadamente 8 milímetros aí é a relação. Então saber essas relações é bom para você facilitar o seu trabalho. Tá? A última coisa que a gente precisa fazer agora, é o nosso terceiro caso. Qual seria o terceiro caso? Juntar os dois casos anteriores. Tá? O caso 1 foi só polegadas inteiras. O caso 2 foi polegadas fracionárias apenas. Mas nós vimos na aula anterior que a gente pode ter um valor de uma fração mista, né? 1 polegada e 1/4, 1 polegada e 1/16. E como fazer a conversão nesse caso? Vamos ver? Então, no nosso terceiro caso, nós vamos ter agora tanto valor em polegada inteira como polegada fracionária, o que a gente chama de valor de fração mista. Tem duas formas de fazer. Tem. Primeira forma de fazer, vamos lá. Vamos pegar aqui 1 polegada. Eu vou pegar de propósito um valor que nós já trabalhamos nos outros exemplos, para a gente poder ver como é simples. Eu já trabalhei 2 polegadas em separado e já trabalhei 1/4 separado. Agora vamos fazer se fosse 1 polegada e 1/4. Primeira forma de fazer, você pode fazer a parte inteira e depois a parte fracionária e somar. Vamos fazer assim primeiro? Então nós já vimos que sempre para transformar basta multiplicar por 25,4. Então 1 polegada vezes 25,4 é 1 vezes 25,4. Isso equivale ao próprio valor da polegada. 1 polegada vezes 25,4 dá 25,4 milímetros. É o valor de 1 polegada, não é isso? E 1/4, nós já vimos também como é que faz. Já fizemos esse cálculo anteriormente. 1/4 nós pegamos 1, multiplicamos por 25,4, vai dar 25,4. Dividimos pelo de baixo, pelo denominador. Dá 6,35 milímetros. Então, se 1 polegada vale isso e 1/4 vale isso daqui, quando eu tenho 1 polegada e 1/4, quer dizer que eu tenho 1 polegada mais 1/4 da polegada. Então é só somar. Faço um separado, a parte inteira e a parte fracionária, e por último eu somo. Tá? Se você tiver com uma calculadora, isso vai fazer ainda mais rapidamente. Então, 1 polegada e 1/4 consiste na soma desses dois valores, que vai dar 31,75.
31,75 milímetros. É esse o valor de 1 polegada e 1/4. É só fazer separado. Você não viu o primeiro caso? Fazer inteiro. Viu o segundo caso? Fazer fracionário? Faz os dois separados e depois soma. Simples. Mas teria uma outra forma de fazer? Tem sim. Isso aqui é o que a gente chama de fração mista, eu não falei para você? Mas nós podemos converter uma fração mista numa fração denominada imprópria. O que é uma fração imprópria? O que é uma fração propriamente dita? Não é eu dividir o todo em várias partes e sair pegando alguma dessas partes aí. A gente viu, por exemplo, 1/4, que é o nosso exemplo agora. Eu dividi o todo, que é a polegada, em 4 partes e estou pegando uma parte dessa. Agora vê, o que seria uma fração imprópria? Eu dividi o todo em 4 partes e pegar 5. Peguei mais do que o todo, eu peguei mais do que um inteiro. Não é o caso aqui. Eu tenho um inteiro e mais uma parte. Então eu posso transformar isso numa parte imprópria. Tá? Toda fração mista ela pode ser convertida numa fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador. Certo? Então como é que eu faço isso? Primeiro, vamos seguir a nossa regrinha. Primeiro, o que é que a gente faz aqui? A gente pega o denominador, o número de partes, e multiplica pelo inteiro. E o resultado a gente soma com o numerador. Nesse caso aqui ficaria como? 4 vezes 1 dá 4. Mais 1, 5. E a divisão foi 4 partes. É só repetir o denominador. Então é 5/4. Porque na verdade, minha gente, quando a gente tem um inteiro, na soma de frações, nós só podemos somar frações que têm o mesmo denominador. Então, na verdade, eu estou transformando 1 polegada em 4/4. Escrevendo 1 dentro de quartos é 4/4. Mais 1/4 dá quanto? 4 mais 1, 5. E repete o denominador. Soma de frações eu só posso fazer se o denominador for igual. Então, o denominador aqui é igual, aí 4 mais 1, 5/4. Mas para você não estar tendo o trabalho de sempre converter isso aqui numa fração desse tipo, aí qual é o bizu? O bizu é pega o denominador, multiplica pela parte inteira e o resultado soma com o numerador. Soma com o número de cima. E depois basta repetir o denominador. Então, 1 polegada e 1/4 é a mesma coisa que 5/4 em fração imprópria. Tranquilo? Aí, ó, transformou em fração imprópria, é uma fração comum. Tá? Você tem um numerador e denominador, aí qual é a regra? Multiplica o de cima por 25,4 e divide pelo de baixo. Então ficaria assim, ó. 5/4. Não existe escrever assim, tá? É só para poder a gente converter. Não existe 5/4 da polegada, pelo amor de Deus, hein? Então eu multiplico aqui por 25,4. Então, 5 vezes 25,4, nós já vimos que dá 127 milímetros. Aí vai ficar 127 dessa multiplicação dividido por 4. Então, só basta a gente dividir 127 por 4, né? Isso aqui vai dar 31,75 milímetros. Que é a mesma coisa que a gente tinha visto anteriormente, né? Que a gente tinha pegado 25,4 mais 6,35. 1 polegada e aqui embaixo 1/4. Somando vai dar esse mesmo valor, 31,75. Então a gente tem essas duas formas de fazer a conversão. Você escolhe aquela que é mais adequada para você. Tudo bem? Tá ok? Bom, vamos ao último exemplo, né, da nossa aula para a gente poder encerrar aqui. Três polegadas e 5/8 da polegada. Vamos fazer pelo método que a gente viu anteriormente, tá? Então vamos fazer assim, 3 polegadas primeiro. 3 polegadas é 3 vezes 25,4.
Isso vai dar 76,2 milímetros. Só multiplicar. E 5/8? 5/8 da polegada é 5 vezes 25,4 e o resultado a gente vai dividir por 8. Então 5 vezes 25,4 dá 127, isso dividido por 8. Só fazer 127 dividido por 8. Não, eu não tenho uma calculadora, então como é que eu faço? Eu pego aqui 127 e divido por 8, 12 por 8 vai dar 1, vai sobrar 4 aqui, 47, vai dar 5, 5 vezes 8, 40 para 47, sobra 7, vírgula aqui, tá? Aí vai dar 70, 70 dividido por 8 vai dar 8, 8 vezes 8, 64, para 70 sobra 6, né? Então vem 60 por 8, vai dar 7, 7 vezes 8, 56, sobra 4. Então, ó, sem muito sacrifício na nossa divisão. Eu fiz um pouco rápido, meu objetivo aqui não é ensinar você a dividir, mas caso queira, tenha uma necessidade disso, eu posso fazer uma aula ensinando a dividir. Bom, então vai ficar aqui 127 por 8, a gente vai ter 15,875 milímetros. Então, para obter o valor de 3 polegadas e 5/8, basta somar os dois resultados agora. Então, 3 polegadas e 5/8 vai ser equivalente a 76,2 mais 15,875. Tá? Para somar isso aí, se tiver calculadora, joga direto o valor. Não tenho? Bota vírgula abaixo de vírgula e soma. Assim, ó, 76,2, 15,875. Soma agora, dá 5, 7, 10 vem 1, 12 vem 1, 9. Então vai dar 92,075 milímetros. 92. Esse seria o valor de 3 polegadas e 5/8. E no outro método, é só pegar o que? Lembra? O denominador multiplicar pela parte inteira. Então 8 vezes 3 dá 24. E esse resultado a gente vai somar com 5. Então, primeira coisa, multiplica aqui 3 vezes 8, 24. 24 mais 5 dá 29, né? Que loucura de vírgula. Então 3 vezes 8, 24, mais 5, 29. Então vai ficar 29 sobre 8, 29/8. Certo? Então, só multiplicar 29 vezes 25,4 e o resultado dividir por 8. Se você tem calculadora, dessa forma pode até ficar mais simples, né? Tá? Porque aqui vai dar 736,6. Multiplicando 29 vezes 25,4 vai dar 736,6. Quando a gente dividir por 8, o resultado vai ser igualzinho a esse. 92,075 milímetros. Então você tem duas opções de fazer isso daí. Beleza? Então nós vimos na nossa aula agora a conversão do sistema inglês ordinário, que é polegada fracionária, no sistema métrico decimal, que é milímetro. Vimos 3 casos. Vimos o primeiro caso de polegada inteira, depois o caso de apenas polegada fracionária e o terceiro caso das 2 polegadas, da tanto inteira quanto fracionária, que é a polegada mista, 1 polegada e tantos de fração, 1 polegada e 1/4, 1 polegada e 3/8, enfim. Vimos 2 métodos para fazer com polegada mista, a fração mista, e nas próximas aulas nós vamos estar fazendo o contrário, vamos estar fazendo de milímetro para polegada fracionária, certo? Eu agradeço, não esquece de curtir o vídeo, tá? Não esquece de se inscrever no canal também e assistir às nossas próximas aulas. Lembrando, qualquer dúvida, deixa o seu comentário, deixa o seu e-mail para a gente poder enviar exercícios, ok? Valeu, aguardo até a próxima.